Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, nessa aula eu vou falar sobre algo bastante importante para quem está começando a aprender física, que é a questão dos algarismos ou dos dígitos significativos e casas decimais. Isso confunde muita gente, principalmente na engenharia, que a gente tem uma preocupação muito grande sobre a precisão dos cálculos que a gente está fazendo, né? Então, para você que está começando, é muito importante prestar atenção no seguinte: toda vez que vocês tiverem um problema de física para resolver, o problema, então, nos dados do problema, todos os valores eles vão ser expressos com um certo número de dígitos, ok? Então, por exemplo, se no problema houver uma distância, vamos chutar aqui, ó, 543 metros. Ou até eu vou fazer um pouco melhor, vou fazer, ó, 54,3 metros. Quantos dígitos significativos a gente tem? 1, 2 e 3, ok? Então, a hora que você for dar a resposta para esse problema, é importante que você tome cuidado em apresentar em três algarismos, em três dígitos significativos, ok? Então, por exemplo, a resposta do problema, ela deve ser expressa, né? Deve ser expressa com o mesmo número de dígitos significativos que os dados do problema foram dados, certo? Eventualmente você vai ter por exemplo, para calcular uma velocidade, você vai ter uma distância e um tempo, né? Então, você vai usar o número de dígitos significativos que vai usar como base o dado que tiver maior número de dígitos significativos. Por exemplo, se você tiver um tempo como 10 segundos aqui, né? Então aqui a gente tem três dígitos significativos, aqui a gente tem um só, né? E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, nesse cálculo, distância por tempo, a gente vai ter 5,43 metros por segundo. Esse cálculo, ele não gera problemas para entender e quantos dígitos significativos você vai usar, porque nesse caso aqui, ele não tem dígitos extras, mas eventualmente você vai fazer uma divisão que vai gerar dígitos extras. Você vai fazer uma conta na calculadora e tem, por exemplo, uma dízima periódica ou um número irracional. Então, a gente tem que se preocupar com uma coisa muito importante que todo estudante de física já deve ter se preocupado, que é com arredondamentos. Então, aqui é muito importante que vocês prestem atenção na hora de dar a resposta e ter que fazer um arredondamento. Por exemplo, eu trouxe aqui três números que podem ser a resposta de algum problema, mas que a gente precisa trabalhar todos esses três números aqui com apenas três dígitos significativos. Então a gente vai considerar três dígitos significativos. E para isso a gente vai ter que fazer arredondamentos. Então como é que vai funcionar um arredondamento? Para três dígitos significativos, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então como é que a gente vai fazer esse arredondamento? Primeiro a gente vai considerar só os primeiros da esquerda para a direita, né? Então é 11, vírgula o quê? Então aqui a gente vai usar aqui aproximadamente 11, vírgula. Aí a gente vai olhar qual que é o próximo dígito. Aqui a gente tem 3. Beleza, então eu vou colocar 11,3? Ainda não. A gente precisa ver qual é o próximo dígito depois do 3. E no caso a gente tem 5. E depois do 5 a gente tem 1 e 6. Então o que acontece, pessoal? Quando a gente tem um número para cá, para a direita, que ele aproxima esse 3 mais do 4 do que do próprio 3, por exemplo, aqui ele está mais perto de 4 do que de 3. Aqui a gente vai ter que usar o 4. Então é 11,4. Ok? É muito importante prestar atenção.
Porque a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, se aqui a gente tivesse 3, 6, iria para 4. Se a gente tivesse 3, 7, iria para 4. Se tivesse 3, 8, iria para 4. Então, qualquer número acima do 5, 5 e alguma coisa extra, já vai para o 4. Agora, quando a gente tem aqui, ó, 3 e o próximo dígito é menor do que 5, então isso daqui a gente vai simplesmente truncar como 11,3. Ok? Então é muito importante saber fazer o arredondamento. Qualquer número aqui, o próximo dígito depois do significativo for 5 ou mais, ele vai para 5. Menor do que 5, ele vai para cima. Menor do que 5, ele vai para baixo. Então, e nesse caso aqui, ó, um outro exemplo. A gente tem 11,25. Esse caso aqui é um caso especial, porque nesse caso, mesmo que a gente esteja trabalhando com apenas 3 dígitos significativos, a gente está exatamente no meio do caminho. A gente não tem nem como jogar esse cara aqui do 2 aqui, jogar ele para o 3 e nem baixar ele para o 2. Ele está exatamente no meio do caminho. Então aqui, pessoal, não tem como fazer arredondamento. Mesmo que o problema esteja trabalhando com 3 dígitos significativos, a gente vai manter isso aqui como sendo 11,25. Não tem como truncar ou arredondar esse número aqui, porque o próximo número é 5 sem nada depois. Então esse caso aqui era 5, mas ainda tinham mais números depois que eu jogava ele para cima. Tá? Então essa parte de arredondamento é muito importante. Se vocês têm ainda alguma dúvida, ficou alguma dúvida, pode perguntar. Tem algum caso que vocês não entenderam, coloca nos comentários que eu posso responder na medida do possível, vou responder para vocês. Agora, é muito importante que vocês saibam que os dados do problema vão dizer quais os dígitos significativos que vão ser utilizados na resposta. Beleza? Então, essa aula é bastante importante, apesar de ser razoavelmente simples, é muito importante para os problemas que vocês vão resolver no futuro. Então, até a próxima. Um abraço.